Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta, o senhor não se arrepende da mensagem tão errada que o senhor deu ao povo, à medida em que, apesar de ter anunciado, sugerido que não fossem à manifestação para rever esse movimento e dar prioridade ao cuidado com a saúde, e também, não só isso, o senhor repetiu agora, o senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de outros países no mundo todo, estão pedindo para fazer exatamente o oposto. Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem agora, que posso estar enganada, mas me parece que difere das orientações que o Ministério da Saúde tem dado. Me perdoa a pergunta, mas é a dúvida que temos. Obrigado pela pergunta, Adélias Ortiz. Eu, a partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Se você prestar atenção no horário de domingo, quando eu compareci aqui, na minha casa, a casa a qual eu frequento e despacho, que é a Presidência da República, eu não fui ao encontro de movimento nenhum. Muito pelo contrário, me orgulho. O movimento que veio ao meu encontro é sinal que eles me respeitam, me consideram e me têm realmente como líder. Não descumpro qualquer orientação sanitária por parte do senhor ministro da Saúde, a nossa autoridade máxima no momento sobre esse caso. Como disse agora há pouco a sua colega Jussara, eu dou o exemplo. Não dirigir minha palavra à população. Meio-dia, o movimento já praticamente tinha acabado aqui em Brasília. Fui para a frente da rampa para ver aqueles que foram às ruas, em grande parte, para dizer que esse governo está certo, que esse governo tem uma equipe de ministros nunca sonhada em tempos anteriores em nossa nação. Ninguém nunca sonhava no Brasil, senhora Adélias Ortiz, ter uma equipe competente de ministros como nós temos. E grande parte de vocês, em especial a Globo, não deixa passar a oportunidade para dizer que o time vai bem, apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, não considero ser leal por parte do jornalismo. Se o time ganha, parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando de goleada. Duvido que quem venha me suceder um dia, eu acho muito difícil, consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. E o que eu mais quero é fazer que no futuro, com essa equipe que está ao meu lado, a gente entregue a quem vier me suceder um Brasil bem melhor, mas muito melhor daquele que recebi em 2019. E digo mais, em qualquer momento que a nação assim eu precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil. Complemento. Só para complementando a resposta do jornalista Adélias, o uso dessa máscara, eu ontem trabalhei com o general Heleno, que testou positivo. Grande maioria dos ministros está fazendo trabalhos em conjunto. Nós estamos nos comportando se fôssemos como profissionais de saúde, que estão atendendo pessoas que têm, os médicos, os enfermeiros vão usar uma máscara descartável como essa.
Nós temos uma cadeia de comando de todos os ministérios. Faz parte do planejamento para enfrentamento de epidemia proteger a cadeia de comando dessa epidemia. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Nós, praticamente todos aqui, nas últimas 48 horas, alguns mais, outros menos, tivemos trabalho em mesas ao lado com o nosso querido General Heleno, que é um elemento de coesão para todos os ministérios. General Heleno tem sido, talvez, o grande elo, e todos nós ficamos profundamente preocupados, assim como o Almirante Bento, ministro de Minas e Energia. Então, é basicamente para que a gente tome as medidas de proteção em relação a todos que estão aqui. E vale também esse episódio do presidente, quando ele chega, ele viaja no avião, o presidente vai na frente, o paciente em questão estava lá para trás no avião. O presidente chega, mas como estava no avião, porque se fosse um avião de carreira, seria testado as duas fileiras à frente, as duas fileiras atrás e as duas ao lado. É o que a técnica manda. Mas como era o presidente, como era aquilo dali, nós resolvemos fazer um protocolo de testagem, exatamente para poder. Então, além dele não estar naquele momento em relação direta com a fileira do paciente que deu positivo, ele testou negativo, ele estava monitorado, caso ele apresentasse, como que a gente diria se fosse um cidadão comum? Caso você tenha sinais e sintomas, você procure uma unidade de saúde. Então, assim, tem ali naquele momento, assim, naquele domingo a gente viu as praias do Rio lotadas, o Jobi lotado, o Leblon lotado, São Paulo lotado, num domingo. Então, não foi uma coisa, o que eu quis dizer? Todo mundo começa a enxergar coletivamente, e é típico de epidemias que as coisas se deem assim. É típico de epidemia que na sociedade como um todo a gente vá gradativamente todo mundo vendo a sinalização dos casos. É muito assimétrico, nós temos hoje Rio de Janeiro e São Paulo num patamar, nós temos outros estados com 10 dias a menos que eles, alguns estados com 20 dias a menos que ele. Não existe uma receita de bolo, o Brasil é um continente, nós não estamos falando de um país pequenininho, nós estamos falando de praticamente da América do Sul dentro do Brasil. Então, a nossa preocupação é total, mas esse assunto aqui, máscara, ele é basicamente pelo fato de todos aqui terem tido contato com 2 pacientes que confirmaram, até por respeito à imprensa. Nós estamos a uma distância de vocês, que eu solicitei, de mais de 3 metros de distância. Por isso que, ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, como nós estamos aqui, por isso nós estamos usando. Eu retiro, mas todos estão utilizando. Quando eu acabar de falar, eu coloco a minha máscara, para facilitar. É por isso que nós estamos assim. Não tem nada aqui feito ao acaso e nem para causar nenhuma figura. É realmente extremamente técnico o que a gente está fazendo. Essas pessoas, talvez umas 200 à frente aqui da presidência, qual eu tive contato com uma parte considerável deles, também existiam muitos jornalistas, muitos fotógrafos. Então, é uma coisa surreal, realmente, a gente ouvir isso, uma crítica apenas a uma pessoa. Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 20h terá um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também, ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje vou assistir o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo, hoje vou assistir a TV Globo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. São 8.000 casos de morte hoje no mundo, 2 no Brasil por conta do coronavírus. O senhor vem dizendo sistematicamente que há uma histeria e também falou que se superdimensiona a crise. Eu queria saber se o senhor minimizou isso inicialmente ou se realmente há uma preocupação geral mundial aí com o vírus e com o que está acontecendo. Obrigada. Esse sentimento de histeria passou a acontecer depois do dia 15 de março. A minha obrigação como chefe de Estado
é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. Como disse o ministro da Saúde agora há pouco, nós passaremos por isso. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí, é uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. E é dessa forma que nós encararemos essa questão.